Olá, boa tarde, meus amigos, meus fãs, todos vocês aí desse lado. Aqui estou eu mais uma semana para uma história de vida, uma história de reflexão semanal, como já tem vindo sendo hábito todas as quartas-feiras, agora também no YouTube e no Facebook. Então vamos começar aqui com a nossa história, uma história sempre com alguma lição de vida no final. Então a história começa assim. Um dia Pedro disse à sua mulher, Vera, que estava grávida do primeiro filho de ambos, que precisavam de conversar. Então começou por dizer que era melhor ele ir-se embora. Claro que a Vera, muito admirada com aquela reação, disse, mas ir-te embora para onde? Nós vamos ter um filho, está tudo bem. E ele continuou, mas a criança será infeliz em uma família na qual o pai não ama a mãe. Ela ficou muito admirada. Não ama a mãe? Como assim? O que é que aconteceu? Se eu me disseste que me amavas, o que é que agora, ao fim deste tempo, ainda por cima grávida, quase a ter o nosso filho, o que é que se passou para mudares de ideias? E o Pedro acabou por lhe responder, sim, é verdade, mas eu apaixonei-me por outra mulher. E na realidade eu estou tão apaixonado que eu não consigo viver sem ela. Então a Vera, bastante irritada e infeliz com aquelas palavras naquele momento, porque ela não imaginava que isso pudesse acontecer, disse, então se é assim, vai-te embora. Vai-te embora porque tu acabaste de arruinar a minha vida e a vida do nosso filho. E claro que o Pedro era mesmo isso que ele queria ouvir. Lá foi, todo feliz, para ir viver aquele novo romance. Entretanto, o tempo passou e o bebê nasceu. A Vera, na maternidade com o filho nos braços, claro que à memória dela ainda vinham pensamentos com o pai do filho, com o Pedro. Recordava-se alguns momentos, mas o último que ficou foi na realidade aquele, no dia em que disse que se queria ir embora por causa de outra mulher. Como o tempo voa, 10 anos depois, no Facebook, o Pedro vê uma foto da Vera com o filho, já com 10 anos. Portanto, o tempo passa aqui 10 anos. E relembra o passado também. A última vez que tinha visto a mulher, grávida, o dia em que ele os abandonou, dito assim, e que nunca tinha visto o filho, mas ali estava uma foto dele tão crescido, grande. E sem hesitar, enviou uma mensagem no Messenger para a Vera, onde ele dizia: Olá, que bom que te encontrei, já faz tanto tempo que não nos vimos. E a Vera, muito admirada, respondeu: Por que é que estás a mandar mensagens? E ele respondeu que queria ver o filho, que tinha visto a foto no Facebook e que gostava muito de poder vê-lo. E a Vera respondeu: Não estiveste no nascimento dele há 10 anos atrás, portanto não tens filho, porque é que agora havias de querer ver o teu filho? E ele continuou: Por favor, tu não tens direito de manter um filho longe do pai. Pronto, e aquelas palavras fizeram com que a Vera decidisse: Ok, mas havia uma condição. Ele poderia ver o menino, mas não lhe podia dizer que era pai dele. E assim foi, ele aceitou essa condição e combinaram então que no sábado estariam no parque com o filho e com o marido. Pois, porque entretanto a Vera tinha voltado a casar e a refazer a vida dela. Após esta conversa com o ex-marido, a Vera disse ao atual marido, António, que tinha permitido o ex-marido de ver o filho. E o António só disse: Por mim tudo bem, se é isso que tu decidiste, por mim tudo bem. Então, passados 2 dias, lá foram os três ao parque, tal e qual como a Vera tinha combinado com o Pedro. Quando chegaram lá, a Vera imediatamente avistou que o Pedro estava assentado num banco. Então o marido, o atual marido, o António, disse que era melhor ele ficar ali e deixá-los ir eles os dois, a ela e ao filho, porque não queria se aproximar, não se queria meter nesta história. Então o Pedro, quando viu a Vera com o filho, levantou-se e aproximou-se. E a Vera o que é que disse ao filho? Disse: olha, Mateus, que era o nome do filho, este é o Pedro e é uma pessoa que trabalha comigo. Portanto, não lhe apresentou como pai, mas sim como um amigo de trabalho. O Pedro cumprimentou o filho e perguntou-lhe como é que ele se chamava. E o pequeno respondeu: Mateus. O Pedro entregou-lhe, entretanto, o presente que trazia para ele, que era um telemóvel novo, e disse-lhe mesmo: trago-te aqui um telemóvel novo para ti. O Mateus, antes de pegar no presente, olhou para a mãe e perguntou se podia ficar com o telemóvel. E o Pedro interferiu
e disse: mas já és um miúdo crescido, porque é que tens de estar a pedir à tua mãe se podes ficar com o telemóvel, com o presente que eu te estou a dar? E o Mateus respondeu: pergunto porque a minha mãe é tudo para mim. Ela criou-me quando o meu pai nos abandonou. A quem devo perguntar se não é ela? Mãe, posso ficar com o presente? E então a mãe respondeu-lhe que o pai, António, portanto o atual marido, já tinha escolhido um telemóvel para o aniversário dele. Então o Mateus, educadamente, agradeceu ao Pedro e disse que o pai dele ia comprar-lhe um telemóvel e que seria o melhor que existia. E aí o Pedro, cheio de remorsos, disse-lhe: filho, eu sou teu pai, perdoa-me. E a mãe rapidamente disse ao Pedro que tinham combinado em não dizer nada, porque é que ele estava a ter essa atitude. E o Mateus sorriu e disse: eu já tenho um pai, que está à nossa espera ali atrás. Vamos embora, mãe. Pois é, que reação é que o Pedro poderia esperar? Que o filho, após 10 anos, ou melhor, pela primeira vez que via o pai, que ia logo abraçá-lo e ia logo querê-lo? Claro que não. Na maioria das vezes, nós não podemos voltar no tempo. Uma grande verdade. É tarde demais para consertar as coisas erradas que fizemos. Coisas essas que no passado pareciam ter sido as mais acertadas e corretas, mas que no futuro lamentamos pelas decisões erradas do passado. Vale a pena pensar nisto. Aqui fica mais uma história com uma lição de vida. Na próxima semana cá estarei eu para mais uma história. Também, se tiverem histórias, não se esqueçam, podem me enviar e eu aqui contarei nesta rúbrica de reflexão semanal. Um beijinho para vocês e sejam felizes. Beijinhos, uma boa semana.